Café com Anchieta Filho hoje traz um convidado muito especial. Nós vamos ouvir as histórias do jornalista, poeta e escritor José Neumann e Pinto. Para quem não sabe, é meu irmão mais velho. Ele foi repórter especial da Folha de São Paulo, chefe de redação do Jornal do Brasil, editor de política do Estado de São Paulo, chefe dos editorialistas do Jornal da Tarde. Já fez comentários na Rádio Jovem Pan, na Rádio Eldorado, trabalhou no Jornal do SBT, na TV Gazeta, ganhou o Prêmio ESSO de Informação Econômica com Maria Inês Caravaggi, com o Perfil do Operário Brasileiro, Jornal do Brasil, em 1976. Tem mais de 10 livros publicados. Membro da Academia Paraibana de Letras, ele ganhou o prêmio Senador José Hermínio de Moraes, da Academia Brasileira de Letras, em 2005. No melhor livro de 2004, O Silêncio do Delator. Neumann, muito bom recebê-lo aqui. Muito bom estar com você, minha companhia, desde que nasceu, né? Peguei esse cara no colo, hein? Tem muita gente aí que está com inveja de mim, porque eu peguei no colo. Não, mas a primeira história que eu gostaria de ouvir é o seu nascimento. Na Fazenda Rio do Peixe, olha, foi uma saga, hein? Minha história era uma história que era contada pelo grande médico, obstetra e ginecologista Oswaldo Bezerra Cascudo, chefe político, um dos grandes responsáveis pela independência de Uiraúna. No ano de 1951, Uiraúna ainda era distrito de São João do Rio do Peixe. Ele era compadre do meu avô materno, Chico Ferreira da Silva, e o meu pai e a minha mãe, José de Anchieta Pinto e Raimunda Ferreira Pinto, eram primos, e moravam na casa do meu avô, que era sogro e tio do meu pai. No dia 18 de maio de 1951, o Cascudo foi fazer um parto de um amigo meu de infância chamado Dogilan, filho de Chico Euclides. Era um parto a fórceps e passou na casa do compadre Chico Ferreira para tomar não uma cerveja, nem uma cachaça, mas um café, feito pela minha avó, Dona Quinô Moreira Pinto. E estava lá minha mãe, em dores de parto, sem a cabeça razoável, né? Então, a cabeça primigesta, né? Filho mais velho. E aí o Oswaldo Bezerra Cascudo contava a história, né? De que teve um momento em que ele chegou à conclusão que tinha que partir a minha cabeça em duas para salvar a vida da minha mãe. E depois meu pai teve uma ideia, segundo ele, de amarrar um lençol na cintura do médico e meu pai, trêmulo e chorando, puxar da cabeça para fora e eu saí, né? Quando eu saí, a minha mãe tinha um livro da Academia Brasileira, premiado pela Academia Brasileira de Letras, com um texto que ela abriu com um texto eu vou procurar aqui, eu publiquei esse texto da minha mãe com uma introdução chamada O Nascimento. Chegou o almejado dia 18 de maio. O sol brilhava com maior fulgor e intensidade à medida que ele declinava no horizonte, aproximava-se o grande, o maravilhoso, o magnífico e desejado momento. Foi um verdadeiro contraste. Enquanto o sol, em alegria, derramava sobre a terra os seus últimos raios, doirando a cocuruta dos montes, os meus ouvidos ouviram a mais suave e encantadora música, os primeiros vagidos do meu filhinho. Nunca havia experimentado tamanha felicidade e, possuída de indescritível emoção, estreitava em meus braços um bebê cor-de-rosa, que era a sublime concretização dos meus sonhos. Não era feliz somente eu naquela noite. Adivinho o que passava no íntimo de Anchieta, meu pai, meus pais e irmãos dela, né? Meus pais que viram pela primeira vez um filho de sua filha. Mundica Ferreira Pinto, Fazenda Rio do Peixe, Uiraúna, Paraíba, 18 de maio de 1951. Texto manuscrito em Meu Bebê,
O Livro das Mamães, com texto de Bastos Tigre, ilustrações de Aquarone, primeiro prêmio da Academia Brasileira de Letras, publicado da editora Minerva em 1945. Um dia, minha atual mulher, minha terceira mulher, Maria Isabel Pimentel de Castro Pinto, doutora em História pela USP, mostrei isso para ela, e ela disse: sua mãe adivinhou que... Primeiro eu estou sabendo de onde você herdou o talento para a poesia, né? E depois parece que sua mãe adivinhou que você ia ser poeta, porque ela escreveu um texto absurdamente magnífico, e eu resolvi, então, que é um livro dedicado a Isabel, né, que eu lancei em 2022, e então eu resolvi abrir o texto com o texto da minha mãe por causa desse comentário. O livro é dedicado para Isabel e Arthur, que me ensinaram... eu botei os óculos errados. Que me ensinaram todo dia o que é o amor, né? Única condição para ser feliz. Isso aí. Agora, Neumann, o que chama a atenção nessa história é o doutor Cascudo, a coincidência de tomar o café quando mamãe estava em trabalho de parto e levar o aparelho de fórceps. Ou seja, foi um milagre. Foi um milagre. A minha existência é um milagre, e eu tenho a comemorar também não apenas o espírito a minha mãe, a nossa minha mãe, Dona Anchieta, ela adorava a poesia, tinha uma memória fabulosa e quis o destino impedir que ela exercisse essa memória até o fim da vida. Ela morreu depois de passar 10 anos com Alzheimer, não se lembrava mais nem quem era eu, o Anchieta ou qualquer outra pessoa. A pessoa que ela reconheceu foi meu tio, que era o terceiro. Ela era mais velha, tia Santana, número 2, meu tio Raimundo, número 3. Mas a minha mãe... Você que está passando um calor muito grande aqui em São Paulo, não pode imaginar o que era o calor no sertão da Paraíba naqueles anos 50. E a minha mãe pegava... o Iraúna tinha luz das 6 às 9 da noite. Às 9 horas, o motorista, o motorneiro, digamos, o gerador da luz, que era um cabrinha, né, desligava o dínamo e o motor. Ficávamos todos no escuro. A minha mãe, Anchieta não era nascida, Anchieta nasceu depois em Campina Grande, que é uma honra e um orgulho para ele, mas eu também tenho o orgulho de ter nascido no município de São João do Rio do Peixe, que depois o Iraúna ficaria independente. Mas aí, no escuro, ela dizia versos dos seus poetas favoritos. Minha mãe era professora e estudou, se formou no colégio, na escola normal, em Cajazeiras, e decorou. Ela sabia de cor, por exemplo, os poemas do Navio Negreiro, de Castro Alves. O seu poeta favorito era um paraibano chamado Jardel Filho. Ela também sabia do Gonçalves Dias, né, poema Meninos Eu Vi, que é o título do meu último trabalho literário, que está acabando de sair da máquina, que é uma seleta que eu fiz de poemas de Gonçalves Dias, na minha opinião, o maior poeta de todos os tempos no Brasil, e que está saindo pela Almedina. Ainda não tem um exemplar aqui para mostrar para você, mas o Gonçalves Dias, Meninos Eu Vi, é um grande verso da poesia brasileira. Mas eu decorei, por exemplo, os versos abolicionistas de Antônio Frederico de Castro Alves, que foi, digamos, uma pessoa que foi muito influenciada pelo Gonçalves Dias. O Castro Alves era baiano, o Gonçalves Dias era maranhense, e eu convoco todos os nossos seguidores aqui, né, a comprarem o livro da Almedina, que tem a seleta que eu fiz dos poemas de Gonçalves Dias, e que este ano de 2023 completa 200 anos do seu nascimento. É isso.
Não, Maria, o seu nome não é nada comum. De onde veio a inspiração? Minha mãe gostava muito de ler. Nós morávamos na fazenda do meu avô, onde foi feito o meu parto, e depois o parto do meu irmão Newton, e depois de Nicéia, Neudson, Ayrton e Noaldo, que nasceram em Uiraúna, e Anchieta, que nasceu em Campina Grande. Quando nós fomos morar em Uiraúna, mamãe morava na rua da igreja, mamãe sempre foi muito católica e gostava de ler. E frequentava a casa do cônego Antônio, depois Monsenhor, Antônio Anacleto. E o Antônio Anacleto tinha a única biblioteca do Uiraúna, era uma estante de tampas de vidro, e que ele continha uma geografia, uma coleção de livros de vidas de santos. E minha mãe se apaixonou perdidamente por um cardeal que veio da igreja anglicana, John Henry Newman, e ela resolveu que o meu nome seria José Newman Pinto. Quando meu pai foi registrar no cartório, Dona Francisquinha, que era a dona do cartório, e meu pai não sabia quem era o John Henry Newman, sabia quem era Newman, então inventaram, não sei mais a Dona Francisquinha do que o meu pai, inventou esse nome Neumann. N é acento circunflexo U, M-A-N-N-E, Pinto. Depois todos os meus irmãos, a minha irmã Nicéia Meire, e todos os meus irmãos são José Newton Pinto, José Ayrton Pinto, José Noaldo Pinto, José de Anchieta Pinto Filho, José Neudson Pinto, que não está mais entre nós. Então, essa história é uma história interessante, porque John Henry Newman converteu-se ao catolicismo e foi canonizado, ele é santo. Quer dizer, então minha mãe seguiu a geografia até o fim, né? E você começou a estudar em Uiraúna mesmo? Eu estudei primeiro em casa. Mamãe era professora e ela me introduzia na poesia de Augusto dos Anjos, cuja cadeira número 1 da Academia Paraibana de Letras eu ocupo, e que é um poeta também da minha predileção, e que, na minha opinião, é um dos maiores poetas do Brasil, né? É o único... o único poema meu que eu sei decorado é um poema sobre o pai da minha mãe, o meu avô Chico Ferreira. Chama-se Na Casa Avoenga. Esse poema eu sei de cor. Agora, eu decorei um soneto fantástico de Augusto dos Anjos, que se chama Vandalismo. Meu coração tem catedrais imensas, templos de priscas e longínquas datas, de um númido amor em serenatas, canta aleluia virginal das crenças, da ogiva fúlgida e das colunatas, vertem radiações intensas, cintilações de lâmpadas suspensas e as ametistas, os clarões, as pratas. Como os velhos templários medievais, entrei um dia nessas catedrais e nestes tempos claros e risonhos, e erguendo os gládios e brandindo as hastas, com o desespero dos iconoclastas, quebrei a imagem dos meus próprios sonhos. Neumann, você fez seminário em Campina Grande. Queria ser padre? Bom, eu frequentava muito, eu era muito católico, sou até hoje católico, não mais muito, mas sou católico. Jesus Cristo é uma das figuras que eu venero, principalmente depois que eu li Ernest Renan, o francês que escreveu As Origens do Cristianismo, e que eu elegi assim, os dois grandes heróis da minha vida, o Júlio César, o imperador romano, Caio Júlio César, e o São Paulo, era o Saulo de Tarso, que era um cidadão romano, judeu, e perseguidor de cristãos, quando houve o famoso milagre na estrada de Damasco, que ele se converteu ao cristianismo, e segundo Renan, vamos dizer, o inventor de Jesus Cristo, né? E eu sou devoto de São Paulo, até por isso mesmo, sou um fã número 1 da cidade de São Paulo, de Piratininga, onde vivo há 52 anos, e com muita satisfação, muito embora também tenha muita saudade, principalmente do sertão, lá de Uiraúna, de Campina Grande, a cidade que eu adoro, e da praia de Cabo Branco,
uma vez eu era muito amigo do Zé Américo de Almeida, e que morava na praia de Cabo Branco. E uma vez eu perguntei para ele, ministro, o que é que o senhor explica, como o senhor explica a sua longevidade? Ele disse, é pé na areia. E aí, quantos anos no seminário? Eu comecei no grupo escolar Juvelina Gomes, em Uiraúna. A diretora era a dona Palmira, uma senhora lá de São João do Rio do Peixe, que era o sede do município, Uiraúna era distrito. E de lá eu passei no vestibular, não, como é que chamava? Era o admissão. Exame de admissão. O exame de admissão, eu passei no exame de admissão para um colégio, o ginásio Afonso Pereira. Eu estudei o primeiro ano no ginásio Afonso Pereira. Mas passou um padre jesuíta em Uiraúna e eu conversando com o padre, ele falando lá do seminário no Ceará, de Baturité, na Serra. Então eu fiquei muito impressionado com aquilo, mas no fim eu não fui para o Ceará. Eu fui para Campina Grande, e daí nasceu minha grande paixão por Campina Grande. Eu frequentava Campina Grande desde pequeno, meu pai tinha grandes amigos lá, principalmente os amigos dele de Uiraúna. Meu pai tocava pistão na banda e na orquestra de frevos, e eram os irmãos Capitão, da família Silveira, né? E eu passava férias na casa do Expedito, de Capitão, do Zé Israel, e também era muito amigo de Dedé, que era o maestro da banda lá de Uiraúna. E lá, então fui para Campina Grande, onde eu fiz o segundo, terceiro e o quarto ano no Instituto Redentorista Santos Anjos, que estava sendo construído em Bodocongó, onde havia uma peregrinação popular na igrejinha de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, com aquela história de milagre e tal. E fiquei 3 anos lá. São anos fundamentais na minha vida. Eu tinha 8 horas de aulas por semana de latim. Hoje sou quase analfabeto em latim, mas graças a Deus eu conservei um conhecimento que eu uso até hoje da língua portuguesa, graças ao latim. Uma vez eu conheci o único prêmio Nobel da língua portuguesa no Brasil, Zé Saramago. Ele estava em São Paulo, num hotel na Santa Ifigênia. Ele veio para um lançamento de um livro dele, que eu considero o melhor livro, O Ano da Morte de Ricardo Reis. E o meu filho mais velho, Vladimir, que hoje tem 50 anos, paulistano, tinha casado com uma portuguesa, Patrícia, que me trouxe de presente dos pais delas O Ano da Morte de Ricardo Reis, que considero uma obra-prima. Fiz um poema chamado A Seara de Saramago, que está em 2 livros meus, um livro chamado As Tábuas do Sol e no Os Solos do Silêncio, que é uma coleta da minha poesia reunida até aquela época, né? O Saramago chorou quando eu li o poema para ele e tal, e depois, anos depois, quando eu tive uma conversa com Nelly da Pinhon a respeito de quem é que escreveu primeiro sobre o Saramago no Brasil. Ela me disse que tinha sido o Milor Fernandes, e o meu amigo Astir Basílio, que foi quem me apresentou, minha atual mulher, Maria Isabel, lá de Campina Grande, me disse, não, o Milor Fernandes falou antes de você. Eu falei com o Astir, que hoje faz doutorado em russo, literatura russa, em Moscou, e ele, como rato de computador, descobriu que, na verdade, eu tinha feito uma entrevista com o Saramago em agosto de 86, e essa entrevista é a primeira que aparece na imprensa brasileira. De fato, em outubro, o Milor fez uma entrevista também de perguntas e respostas publicada no Pasquim, mas o calendário romano indica que é agosto, setembro, outubro. A minha foi antes de outubro. E como é que foi a tua entrada no jornalismo, Neumann? Qual foi o primeiro emprego em jornal? Eu entrei no jornal, assim, eu estudava no seminário, queria ser padre,
E fiquei muito desiludido com os redentoristas, que são uma ordem muito prática, admira assim, administra grandes fontes de dinheiro, né, para a igreja, que, por exemplo, a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, né? E eu fiquei decepcionado com essa visão. Eu tinha uma visão assim mais romântica, né? Boba, né, talvez da minha parte, e houve um episódio lá no pagamento. Meu pai, que não era assim um grande admirador do Viu Metal, né, fez um acordo com o diretor de que ele ia pagar as minhas mensalidades antes, e depois o padre recebia, o seminário recebia a bolsa, né, o resultado da bolsa, e devolvia para o meu pai. No último ano, quando eu resolvi sair do seminário, o padre não quis devolver o dinheiro que ele devia. E aí eu fiquei realmente um período, inclusive, muito magoado, né, com esse tipo de coisa. E aí mudei de opinião. Eu comecei a pensar seriamente em fazer geologia. Então, por isso que eu fui fazer o científico e não o clássico, como tinha na época, os 3 anos de científico no Colégio Estadual de Campina Grande, o famoso, como é que chama lá? O grandão. Estadual da Prata? O Estadual da Prata, tem um nome assim, não o estadualzão, um nome assim, né? E lá, eu, com 14 anos de idade, eu fui dirigir o Cineclube Glauber Rocha, em Campina Grande. E nessa minha ida ao Glauber Rocha, eu tinha uma obrigação, como presidente, escrever um artigo por semana. O Cineclube escolhia um filme para passar no Cine Capitólio, que era o maior cinema da cidade, nas quartas-feiras, sob o nome de Cinema de Arte, em 3 sessões. Uma à tarde e 2 à noite. E eu escrevi aquele texto, entrei numa redação de jornal, e eu digo sempre que eu me viciei com o cheiro da tinta. E aí quis ficar no jornalismo, fiquei no jornalismo. Essa época não era preciso ter diploma, e quando eu trabalhei no Diário da Borborema... Foi o primeiro emprego, Diário da Borborema. Na verdade, antes aconteceu um outro episódio que, na verdade, eu não fui lançado no jornalismo, eu fui lançado na rádio, porque o Aldo Porto, que era um bancário do Banco do Brasil, tinha um programa chamado Falando de Sétima Arte, na Rádio Caturité, que era a rádio mais uma vez a igreja metida no meio, da Diocese de Campina Grande. Inclusive um primo nosso foi um brilhante bispo de Campina Grande, Dom Luiz Gonzaga Fernandes, e eu fazia um programa no lugar do Aldo Porto, que era um crítico consagrado, e aí me apaixonei por aquele negócio de jornal, ia lá escrever o texto. Até conta o Agnaldo Almeida, que foi do Cineclube na época, e depois um jornalista muito importante na Paraíba, conta sempre a história de que eu colocava democraticamente em discussão o texto que eu fazia, porque eu representando... E ele disse, olha, talvez não fosse bom mudar esse negócio. Aí eu fazia... Não tinha xerox naquele tempo, eu fazia carbono. Então eu peguei a cópia do carbono e rasguei. Então vocês fazem aí o artigo. Aí eu, pelo amor de Deus, não é o caso, não sei o que, ninguém queria escrever, né? Aí eu disse, tudo bem, eu tenho outra cópia aqui, e publiquei a cópia. Olha, essa eu não sabia, a iniciação foi no rádio, hein? Rádio Caturité. Rádio Caturité de Campina Grande. Tá certo, aí você já, depois, no Diário da Borborema, ficou quanto tempo? Bom, aí eu fiquei... Policial, o que é que você fazia? O Diário da Borborema era dirigido por um cara chamado Luiz Aguiar. Luiz Aguiar era diretor, que é vivo, está lá em Campina Grande, é diretor lá das rádios Borborema, Rádio Cariri e do Diário da Borborema. O Luiz Aguiar era de uma cidade chamada Aroeiras. E eu tinha 3 colegas de Aroeiras. O Dudezão, o Lamartine e o Hildeberto Barbosa Filho. Dudezão é um conhecidíssimo músico de forró de São João. E o Hildeberto é um grande poeta e um dos maiores críticos literários do Brasil. Eu era maior, era da classe do Dudezão, e o Lamartine no meio, e o Hildeberto
o menor, né? E ali eu fiquei no Cineclube, fui para o jornal, e aí no jornal eu comecei como repórter de polícia. Eu digo sempre também o seguinte, eu era viciado pelo cheiro de tinta do jornal, depois fiquei viciado por éter, porque eu ia para os pronto-socorros, entrevistar o cara morrendo, né? E ia com aquele éter, aquele cheiro de éter, aquilo vicia todo mundo, né? E eu, menino, eu tinha 16 anos, 17 anos, né? E ali eu comecei no Diário da Borborema, desisti da geologia e fui embora para o Rio de Janeiro para fazer comunicação. No Rio de Janeiro eu arrumei um emprego na editorial Bruguera, onde eu conheci uma geração muito importante de poetas e críticos. Pedro Paulo de Sena Madureira, meu amigo, foi meu sócio numa editora, a Girafa, aqui em São Paulo. Ney Leandro de Castro, naquela época, tinha vencido o prêmio do Instituto Nacional do Livro com um livro sobre João Guimarães Rosa e o Grande Sertão Veredas. O Álvaro Mendes, o grande poeta. Foi uma geração realmente que eu tinha 17 anos e convivi com a nata, tanto que depois Ivan Junqueira, que foi presidente da Academia Brasileira de Letras e um dos maiores poetas e um dos maiores tradutores, por exemplo, de T.S. Eliot no mundo, né, para português. E ali eu fui fazer carreira, né? Eu tenho uma história também muito interessante, que eu conheci uma pessoa chamada Euríclides Formiga. Euríclides Formiga era de São João do Rio do Peixe e era chefe do cartório da Justiça Federal em São Paulo. Eu morava no Rio e passava o fim de semana em São Paulo com um grupo que era de meus amigos do Cineclube aqui de Campina Grande. E um desses amigos, o grande poeta negro Arnaldo Xavier, de Campina Grande, me apresentou o Formiga, me levou ao Formiga. E aí o Formiga me perguntou, ô garoto, ele falava assim bem grosso, garoto, de onde você é? Eu disse, eu sou do Nordeste. Da onde, porra? Eu sou da Paraíba. Da onde? Suíraúna. Ele disse, Suíraúna. Tinha um garoto que tocava mal pistão e passava o dia todo tocando pistão na casa de uma irmã dele, que era vizinha à casa dos meus pais. Eu falei, era meu pai, José de Anchieta Pinto, 14 anos, o marido da minha tia, Floripes, Zé Basto, tinha matado um cara, estava na cadeia, e o meu avô, João Pinto, colocou o meu pai para tomar conta da casa em Antenor Navarro, e aí o Formiga veio com essa história. O Formiga me levou, o Cláudio Abramo, um dos maiores jornalistas brasileiros no século XX, e o Cláudio me levou para a Folha com a seguinte obrigação: o Formiga está dizendo que você é um gênio. Mentira do Formiga, mas ele acreditou, né? Se for, fica. Se não for, dança e acaba a minha amizade com o Formiga. Eu estou jornalista até hoje. Eu não sou um gênio, mas pelo menos eu não acabei a amizade do Cláudio Abramo com o Formiga, né? Depois eu saí do Jornal do Brasil com o meu chefe, que passou a ser o meu grande orientador no jornalismo, João Batista Lemos. Fui com ele para o Jornal do Brasil, para a sucursal de São Paulo. Fui com ele para a redação do Jornal do Brasil no Rio. E de onde eu saí, voltei para a sucursal de São Paulo e fui para o Estadão editar política a convite de Miguel Jorge. Fiquei no Estadão, depois mudei para o Jornal da Tarde, trabalhei um tempo com o Zé Eduardo Andrade Vieira, que era senador, e no Jornal da Tarde fui também para a Rádio Eldorado e passei 32 anos na empresa SA, o Estado de São Paulo, onde eu fui repórter do Estadão, editorialista e chefe dos editorialistas do Jornal da Tarde e depois comentarista da Rádio Eldorado. Antes disso, eu fui comentarista da Rádio Jovem Pan e fiquei muito conhecido em São Paulo. Eu era conhecido pela voz. Eu ia comprar jornal, o cara dizia, você não é o direto ao assunto lá da Rádio Jovem Pan? Agora eu não sou mais o direto ao assunto, eu sou irmão do Anchieta Filho. Não, Mário, você tem uma história que eu acho fantástica. Quando você era repórter da Folha, teve aquele acidente do trem dos estudantes em Mogi das Cruzes e você era repórter, você foi cobrir. A sua então esposa, a Regina, estava naquele acidente e foi ferida. Conta essa história. A Regina era grávida do meu primeiro filho, Vladimir, que hoje tem 50 anos, estava no trem, foi ferida. Eu estava na redação
E quando eu recebi a notícia, fui correndo para Mogi, tive a sorte de encontrá-la, ela tinha sido atendida e tal. Teve só o trauma lá, cortou a testa. Não? Agora, tem uma outra história de redação da Folha de Manhã, que essa história eu acho que você não conhece, porque é o seguinte: eu estava na redação muito cedo e liga uma pessoa, se chamava Hamilton Jordan. Essa pessoa era assessor de imprensa do governador da Geórgia, que estava num programa chamado São Paulo, Atlanta, Cidades Irmãs. Aí eu tive duas ligações. Meu primeiro, a pessoa chamava Jimmy Carter. E o cara me ligou e disse assim: olha, o governador Jimmy Carter veio a São Paulo e gostaria de conversar com alguém do jornal. O senhor poderia vir aqui ao Hotel Cadoro, conversar com ele. Eu fui, fiz uma entrevista, ele gostou, publiquei a entrevista, ele gostou, me convidou para ir ao Cemitério dos Confederados, em Santa Bárbara do Oeste, e anos depois eu tive um certo acesso privilegiado a uma coisa que passou despercebida aqui. Um dia desses morreu Rosalind Carter, a mulher do Jimmy Carter, que é uma pessoa fundamental na derrubada da ditadura militar no Brasil. Se falar muito em democracia, o Lula fala muito de democracia, o PT e tal, mas ninguém falou na Rosalind Carter e ninguém falou no Tito Costa. Tito Costa, eu conheci prefeito de São Bernardo e abrigou o Lula e a Marisa na casa dele quando o Lula era procurado pela polícia, no sítio dele em Torrinho, onde ele morreu com 100 anos. O Lula fez uma nota positiva, carinhosa e tal, mas uma nota em que não contava essas intimidades. Mas o Tito Costa era um herói da democracia. O Tito Costa abrigou os grevistas, cedeu para eles o Paço Municipal numa época em que a ditadura era feroz. E a Rosalind Carter foi fundamental porque ela teve um contato com a dona Terezinha Zerbini, viúva do general Zerbini, cunhada do grande cirurgião plástico, que levou para ela uma relação de presos políticos torturados que ela levou para o marido, mudando completamente. Tem um documentário do Camilo Tavares, filho do Flávio Tavares, mostrando que quem fez o golpe de 64 foram os Estados Unidos. E os Estados Unidos saíram do golpe de 64 no governo Carter, graças ao relatório de Rosalind. Rosalind morreu, os jornais daqui reproduziram jornais americanos que não falam no Brasil, né? Isso eu lamento. Qual foi o primeiro livro que você escreveu? O primeiro livro que eu escrevi foi um livro de poemas chamado As Tábuas do Sol, em que eu publiquei, inclusive, aquele poema que eu lhe falei da Seara de Saramago, com a capa do maior, hoje celebrado, maior xilogravador do Brasil, Ciro Fernandes, lá de Uiraúna. Meu amigo querido e grande xilogravador. Depois desse livro, eu escrevi mais 11. São 12 ao todo. Ao todo eu tenho 12 livros. Eu escrevi depois eu escrevi um livro que foi editado graficamente pelo Francisco Petit, da DPZ, chamado Barcelona, Borborema, sobre Campina Grande e Barcelona. Depois disso, agora estou lançando esse livro aqui. Lancei no ano passado, Antes de Atravessar, dedicado a Isabel e Arthur. Então esse aqui, na verdade, é o meu quarto livro, né, de poesia, né? E fiz um romance, que é esse romance que você se referiu, O Silêncio do Delator, que ganhou... Zé de Moraes, senador Zé de Prêmio Moraes. Senador Zé de Moraes, em 2005, do melhor livro de 2004. É um romance, foi o primeiro romance a ganhar o prêmio, Senador Zé de Moraes, e a capa é uma reprodução, né? Uma capa foi uma ideia minha, eu era o editor, por isso que o livro foi editado, eu era o sócio do Alessandro Veronese, do Antônio Veronese e do Pedro Paulo de Sena Madureira, e a Girafa, nossa editora, lançou com essa capa que eu sugeri, que era uma reprodução citando a capa de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, o grande LP da arte pop dos Beatles na história. A atividade jornalística diária lapida o escritor? Atrapalha, acho.
O jornalismo, eu acho que, de certa forma, o jornalismo me evitou que eu produzisse mais literatura, né? Esse livro aqui. Além desse, eu escrevi um que é resultado de um trabalho jornalístico, não meu, mas da equipe do Jornal do Brasil, em São Paulo, que é um livro sobre Mengele. A Natureza do Mal. A Natureza do Mal, que foi editado pelo o Pedro Paulo, antes de nós sermos sócios, na Siciliano. Depois eu fiz um livro. Esse livro, então, de certa forma, é um livro... tem também um livro chamado Veneno na Veia, que os meus inimigos dizem que, na verdade, se chama Veneno na Veia, que é um roman à clé, um romance em que você relata fatos e usa personagens reais com nomes trocados. Roman à clé, um romance de chave, né? Uma vez eu lá em Campina Grande, num seminário lá de literatura, fiz uma palestra sobre roman à clé, e aí eu citei isso aí e disse assim: este não é um romance, isso está no livro, né? Este não é um romance de aventuras, é o romance de nossa desventura. Um dia eu estava escrevendo um editorial no Jornal da Tarde, me liga o Ariano Suassuna e diz assim: ô Neumann, alguém me disse que você disse esta frase no seminário lá em Campina Grande, no Teatro Municipal de Campina Grande. É verdade? Eu disse: é verdade, a frase é minha, mas se você quiser pode usar como se fosse sua. Não, eu vou colocar como epígrafe. Ele colocou como epígrafe no romance póstumo, que foi publicado depois que ele morreu. E ele me disse: vai ser no capítulo mais importante do meu livro, que é o capítulo sobre a morte do meu pai, João Suassuna, que foi assassinado por um pistoleiro chamado João Madeira, numa rua no Rio de Janeiro, quando era deputado, depois de ter sido governador da Paraíba. E aí o Ariano usou a frase como epígrafe, ao lado da frase do Conde, agora esqueci o nome um grande escritor português, o que me orgulhou muito. Neumann, essa questão aí do livro O Que Sei de Lula também é muito jornalismo, né? Não, O Que Sei de Lula é um livro jornalístico, é um livro em que eu conto a partir da leitura que eu fiz de um livro maravilhoso de Audálio Dantas, meu querido amigo, o maior repórter que eu conheci na minha vida. Eu comecei a escrever a vida do Lula e eu escrevi no correr da memória e até hoje, um dia desse eu citei esse livro, porque eu cito no livro uma entrevista que o Lula deu ao Josué Machado, da Playboy, em 1979. Nesse livro, nesse trecho, o Josué Machado pergunta assim: quem é que você mais admira? Aí ele disse: Mahatma Gandhi e Adolf Hitler. E aí o Josué Machado disse: Adolfo? Ele disse: mas eu não admiro as ideias dele, eu admiro a convicção com que ele levou essas ideias à prática. Quer dizer, ele não admira a ideia que o Hitler teve de matar 6 milhões de judeus. Ele admite o fato de ele ter matado os 6 milhões de judeus, né? Mas até hoje, que o Lula é presidente da República, né? Amigos queridos meus: olha, você exagerou, o Lula não quis dizer isso. Então está impresso, a revista está aí à disposição de quem quiser ver. E em seguida, ele diz o seguinte: e o Khomeini? Ele diz: eu admiro muito o Khomeini, aquilo que ele... Eu não sei direito o que é o Irã e tal, mas o que ele fez lá com o chá. Eu não sei se o Lula confundiu com chá de bebê, não sei, mas o que é certo é que ele falou que admirava o Khomeini. Então, quando o Lula agora manifestou contra Israel e a favor do Hamas, eu escrevi um artigo no Antagonista e na Cruzoé, dizendo o seguinte: o Lula, de novo, fã de Hitler e Khomeini. Assumir a cadeira número 1 da Academia Paraibana de Letras é um grande orgulho seu? É um grande orgulho meu, porque eu sou cidadão paulistano, que, aliás, é uma coincidência notável que eu queria chamar a atenção. Foi um projeto do vereador Quito Formiga, filho de Euríclides Formiga, que me ensinou no jornalismo, né?
eu estava na minha salinha de editorialista no Estadão, me liga uma moça e diz: olha, eu sou a secretária da Câmara Municipal, do presidente da Câmara, ele está querendo saber se o senhor vai aceitar receber o prêmio. Eu disse: claro que eu vou, mas quem é o vereador? Aí disse: é o vereador Quito. Pode me dar o telefone dele? Pois não, eu telefonei, disse: ô vereador, uma honra muito grande, por que é que o senhor resolveu me indicar para ser cidadão paulistano? Ele diz: olha, por tudo que o senhor fez para São Paulo. Agora, na verdade, eu tenho que te confessar, porque minha mãe é sua fã. A mãe dele, a Anabel, era viúva do meu pai no jornalismo, Euríclides Formiga. Euríclides Formiga tinha uma característica, eu não sei se ainda tem tempo, mas tinha uma característica que eu gostaria de chamar a atenção. Por que o Formiga foi chefe do cartório da Justiça Federal? O Formiga era muito amigo do secretário Geraldo Carneiro. Geraldo... acho que é Geraldo Carneiro. Pai do Geraldinho, que é poeta e é da Academia Brasileira de Letras. E ele convidou o Formiga para acompanhar o Juscelino Kubitschek. Ele era uma espécie de factotum do Juscelino Kubitschek. E o Juscelino levou para um comício. E quando terminou o comício, teve um jantar e o Geraldo pôs, o Geraldo pai, né? Pôs o Formiga do lado do Juscelino. E o Juscelino perguntou: ô, seu Formiga, o Geraldo me disse que o senhor é um poeta, o senhor gostou do meu discurso? Ele disse: gostei muito, só que não é seu. Aí como? Que história é essa? Eu disse: não, eu vou lhe dizer o discurso. Aí disse o discurso todinho do Juscelino. Todo. Aí o Juscelino disse: não é, isso é inacreditável. Eu fiz esse discurso, como é que pode? Como é que o senhor sabe? Ele disse: não, presidente, governador, me desculpe, eu estou brincando com o senhor. Eu decorei. O senhor decorou enquanto eu falava? Sim, senhor. Não é verdade, não pode ser. Aí ele disse: então eu vou lhe dizer ao contrário. Todas as palavras do fim para a primeira. Aí ele, o Juscelino, assim, boquiaberto, aí ele disse assim: numere as palavras. Aí o Juscelino nomeou, ele dizia: palavra, diga o número. Palavra 223, tal. Palavra 512, tal. E o Formiga era esse que me chegou como é que o Formiga chegou? Através de um poeta chamado Ézio Pires, que é vivo, está até hoje lá em Brasília, e me apresentou Ronaldo Cunha Lima, que tinha sido cassado, advogado em Campina Grande, tinha sido prefeito de Campina Grande, cassado, e foi trabalhar... Poeta, grande conhecedor, respondeu sobre Augusto dos Anjos em verso, no programa do J. Silvestre, na televisão, e quando o Formiga era espírita, o Quito é espírita, o Vinícius, filho mais velho do Formiga, é espírita, todos são médiuns, e o Formiga ficou amigo do Chico Xavier, e lá ele conheceu Saulo Ramos, que era o dono do escritório de Vicente Hall. Se não me engano, era sogro dele, uma coisa assim. E levou o Ronaldo Cunha Lima para trabalhar lá, quando o Ronaldo foi cassado. Então, o Formiga é um cara que era amigo, boêmio, cachaceiro lá do Ronaldo, e arrumou esse emprego para ele quando ele foi cassado pelos milicos. Você tem 313 mil inscritos no YouTube. Olha, é muita gente, hein? Qual a diferença de produtor de conteúdo digital para o dia a dia da redação? A diferença é enorme. Primeiro, que não remunera a altura. Segundo, que é o seguinte: isso aí é uma ilusão, porque acontece que eu sou um tipo diferente. Eu eu escrevi um livro contra o Lula, o que sei de Lula, né? E quando começou o governo Bolsonaro, como eu sempre me coloco, não é que eu defendi, eu torci pelo governo Bolsonaro para dar certo, porque o Brasil precisa de algum governo que dê certo. Mas no momento em que o Bolsonaro inventou proibir a vacina, no negócio da Covid, eu virei um crítico violento. Agora o Lula é presidente, aí aconteceu o episódio de Maceió,
Na verdade, não aconteceu no governo Lula, isso é verdade. Aconteceu como é que chama lá a empresa? Salgema. Não. Putz, agora me esqueci completamente. Mas uma empresa que é a da Odebrecht, que tem um outro nome, que a Odebrecht agora tem um nome chamado Novo Honor, né? Essa empresa, desde 1970, Maceió está afundando e ninguém fez nada. O Bolsonaro também não fez nada. Só que agora está afundando 1 centímetro por dia. E o Lula está na Alemanha, conversando besteira com os alemães, tentando convencer um negócio impossível, que é o Brasil fazer o Mercosul fazer um acordo. Braskem. Um amigo meu me escreveu e disse, mas a culpa é da Braskem. A culpa é e o poder público? Cadê o poder público? Porque deixaram, né? Cadê o poder público? O Senado conseguiu 25 assinaturas para abrir uma CPI e até hoje os líderes que são dominados pelo Arthur Lira não deixaram... É alagoano, por sinal. Pois é, que agora ele tem interesse porque o prefeito... lá é uma briga do Arthur Lira com o Renan Calheiros, né? O prefeito é ligado ao Arthur Lira e o governador ao Renan. E aí, enquanto isso, o Renan quer montar a CPI e não consegue. E o Arthur Lira impede. E aí eu inventei um codinome para o governo brasileiro. O governo brasileiro, você pode abrir aqui no teu podcast uma espécie de consulta, né? O governo brasileiro é Arthur Lula ou Lula Lira? Muito bom. Zé, qual o futuro da imprensa escrita? Não, a imprensa não tem futuro nenhum, né? Hoje os jornais e as revistas estão em situação financeira insustentável, mas dia menos dia isso vai resultar já resultou em muitas demissões, inclusive a própria televisão comercial, né? Todo dia você vê uma notícia das grandes emissoras de televisão demitindo gente, e principalmente que era grandes salários e tal. Então não vejo nenhum futuro para a imprensa. Acho que o futuro, talvez até eu nem chegue lá, porque eu tenho 72 anos de idade e não sou eterno. Mas o futuro realmente é isso aqui, é podcast, eu tenho um canal no YouTube, o canal José Neumann e Pinto no YouTube, e é lá que eu estou fazendo as minhas diatribes contra todos. Eu digo, o meu lema é o seguinte: eu não sou imparcial, eu tenho lado, o meu lado é o cidadão comum, o cara que paga imposto, e sou contra o Estado brasileiro, milico, político, marajá do serviço público e presidente de sindicato. Algum livro no forno? Não, eu tenho esse livro que eu estou... Bom, eu tenho esse livro aqui. Antes de Atravessar. Antes de Atravessar, que é um livro de poemas, que eu li aqui o texto da minha mãe. E está já saindo o que eu falei, Meninos Eu Vi, uma seleta do Gonçalves Dias, que nasceu em 1913, então estamos completando 100 anos. Em 1913 também foi publicado um livro fundamental que é muito pouco badalado, que é um livro chamado A Paraíba e Seus Problemas, de José Américo de Almeida. É um livro que eu li quando eu tinha 15, 16 anos, em Campina Grande, mas fui obrigado a reler agora porque a gráfica do Senado, através do professor Marcos Formiga, que é parente do Euríclides, e é professor lá em Brasília, resolveu fazer uma edição centenária. É um livro que foi editado em 1913 e pediu a vários escritores, inclusive a Maria Cristina Cavalcante de Albuquerque, grande romancista pernambucana, e o próprio Marcos Formiga, e outros, incluindo eu. Esse livro, infelizmente, não vai sair neste ano dos 100 anos. Né? O Gonçalves Dias são 200 anos. Este livro, 100 anos, vai sair só, dizem lá no Senado, que em março, abril. De qualquer maneira, é uma grande honra, uma grande alegria para mim
É um livro que eu considero... Eu fiz um ensaio, que eu reli o livro inteiro e escrevi um ensaio em que eu disse que o Zé Américo é um antecessor, porque o livro é lançado no começo de 1923, antes de 1923, antes do modernismo paulista, né? E ele é um pré-modernista, né? Ele escreveu um romance também nessa... Aliás, desculpa, é de 22 o modernismo, e ele escreveu um romance modernista em 1922 chamado Reflexões de uma Cabra. Neumann, que emoção em tê-lo aqui. Muito obrigado. Eu confesso que muitas eu não sabia mesmo. Né? Muito obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço a honra de estar aqui conversando com você e os seus milhares de ouvintes aí. E visores, ouvintes e visores. Você que acompanha o Café com Anchieta Filho, mande a sua opinião. Gostou, não gostou? Dê a sua opinião. @Café com Anchieta Filho no Instagram, no Facebook, no TikTok, até mesmo no LinkedIn. Forte abraço a todos.